2023 está quase chegando aí, batendo na porta, mas antes a gente tem que falar sobre o ano de 2022 no mercado cripto, que foi com certeza um dos anos, se não o ano mais emblemático de toda a história do mercado cripto. Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais acontecimentos aí que impactaram o mercado cripto de alguma forma ou outra e também puderam dar várias diretrizes do que a gente pode esperar para o ano de 2023. Já te adianto que é muita coisa e provavelmente a gente vai esquecer de falar de alguns pontos. Porém, aqui a gente vai abordar bastante coisa e ao longo desse vídeo a gente vai colocar várias imagenzinhas interessantes de pontos importantes que vale a pena da gente lembrar. Então vamos falar um pouquinho mês a mês de tudo que aconteceu aí durante o mercado. Então antes de começar falando de janeiro, a gente tem que lembrar o cenário no final do ano lá de 2021, quando o Bitcoin estava batendo suas máximas históricas lá em novembro, próximo dos 69 mil dólares. Em dezembro a gente começou a ter as primeiras quedas e em janeiro poderia ter surgido o que muitos vinham falando ali sobre um potencial buy the dip do mercado. Então o mercado ali em janeiro terminou próximo ali da faixa dos 45 mil dólares e muitas pessoas aí já enxergavam aquele movimento como uma oportunidade de compra, o que se mostrou ao longo do ano não ser muito bom assim. Outro ponto importante que vale a pena a gente ressaltar são esses eventos que não aconteceram em meses específicos, mas que a gente vai colocar aqui ao longo dos gráficos para que vocês entendam como que foi essa dinâmica. Um grande exemplo foram os aumentos de juros pelo Banco Central norte-americano, Fed, que trouxe uma política monetária um pouco mais contracionista, recessão global, inflação mais alta, e isso tudo trouxe uma perspectiva muito ruim para os ativos de risco e, consequentemente, o mercado cripto também. Começando por janeiro, como eu já disse, foi essa questão do buy the dip. A gente não teve tantos acontecimentos específicos no mercado cripto ali no início do ano. Se em janeiro a gente não teve muita coisa específica relacionada ao mercado cripto, em fevereiro a gente já começou a ter alguns indícios de movimentos ali que impactaram o mercado de alguma forma. O primeiro grande evento que a gente viu lá em fevereiro foi o ocorrido entre o início, da guerra entre Ucrânia e Rússia, que trouxe vários desdobramentos, inclusive impactos de preço aí nos ativos de risco, commodities, e trouxe um grande temor aí com relação ao mercado e os ativos de risco. Além disso, especificamente no mercado cripto, a gente começou a ver em 2022 vários exemplos de hacks multimilionários que a gente começou a ver aí em fevereiro. Um exemplo, Wormhole, que foi uma drenagem aí de mais de 100 milhões de dólares do mercado cripto. Wormhole, para quem não se lembra, não se recorda, é uma das bridges aí também envolvendo o mercado cripto. Então as bridges foram sendo aí grandes alvos de hacks e exploits, e a Wormhole foi o grande primeiro hack que a gente teve aí em 2022 em fevereiro, mais de 325 milhões de dólares aí drenados dessa bridge. Até o momento, fevereiro de 2022, esse tinha sido o maior hack da história do mercado cripto. Prepare que ao longo dos outros meses a gente teve outros eventos extremamente maiores do que esse. Ainda em fevereiro a gente teve outro acontecimento importante, que foi a multa da SEC, a CVM americana, vamos dizer assim, com relação à BlockFi. A BlockFi também foi uma das empresas aí que ao longo de 2022 estava entre os destaques do mercado cripto, como essas instituições aí que ganharam bastante holofote nesse ano. E em fevereiro, vamos dizer assim, que foi a primeira vez que ela realmente apareceu e ficou aí mainstream nas notícias, enfim, nos portais aí, foi multada em mais de 100 milhões de dólares. Já em março, a gente seguiu com uma retomada de preços aí do mercado, mas outros pontos foram muito importantes e notícias também que foram muito relevantes no mercado cripto. O exemplo foi ainda resquícios aí do início da guerra entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia começou a se tornar mais adepta com cripto, justamente recebeu aí inúmeras doações, mais de 30 milhões de dólares em doações cripto por vários outros países ao redor do mundo que estavam aí apoiando a causa da Ucrânia nessa guerra. Inclusive o próprio perfil oficial da Ucrânia no Twitter até anunciou um airdrop ali para os seus habitantes, o que é algo realmente impensável, que a gente nunca tinha imaginado e que poderia acontecer principalmente por causa do evento grande como foi esse a guerra entre esses dois países. E se você ainda achou que eu não ia falar de NFTs nesse vídeo, em março a gente teve uma coleção que também ficou bem famosa aí ao longo desse ano, que foi o Pixelmon, uma coleção extremamente hypada, com uma arte minimamente mal feito, como vocês podem ver aqui, e que foi vendida aí por milhões, arrecadou mais de 70 milhões de dólares, prometendo várias promessas e que nada disso foi cumprido. Então, muita gente acabou aí entrando nessa onda, colocou dinheiro nesse projeto, um projeto que teve aí provavelmente um dos projetos mais importantes de NFT nesse ano,
Infelizmente, né, não deu muito certo. Já em abril, voltamos aí ao assunto de hacks e exploits. Se você estava achando que aquele hack da Wormhole lá em fevereiro de 325 milhões de dólares era algo grande, é porque você não se recorda do Ronin hack que aconteceu em abril deste ano. O que aconteceu? Foram 620 milhões de dólares que foram drenados da breach da Ronin. Para quem não se recorda, a Ronin aí era uma das carteiras, plataformas e ecossistemas integrados ao jogo do Axie Infinity, que também é um jogo que fez muito sucesso em 2021 e em 2022 teve aí vários problemas e uma queda de preço aí de base de usuários extremamente relevante. Então, esse até então e até o final de 2022 foi o maior hack da história do mercado cripto, basicamente uma falha aí dos validadores ali da Ronin. Existiam apenas 9 validadores, 5 deles foram comprometidos e possibilitaram que esse valor fosse drenado. E o mais interessante dessa história é que demorou dias, né, para os envolvidos ali por trás, das pessoas por trás da empresa que estava por trás ali do Axie Infinity da Ronin, percebessem que todo esse valor tinha sido drenado. Pô, 600 milhões de dólares você demora dias, semanas para perceber que realmente um certo nível de incompetência tem ali. E depois de várias investigações, chegaram aí à conclusão de que um dos possíveis responsáveis por esse hack da Ronin foi o Lazarus Group, um grupo de hackers extremamente conhecido lá da Coreia do Norte. Já em maio, as coisas começaram a ficar ainda piores. Se abril já estava ruim, em maio a gente teve talvez um dos eventos mais importantes de todo o ano. Começou basicamente aí com um processo na Gemini pela CFTC, uma reguladora aí de commodities globalmente, e basicamente a Gemini era uma plataforma aí cripto que atua principalmente com empréstimos e que depois veio aparecer novamente pelos casos envolvendo aí o GBTC e o Grayscale, que eu vou falar mais no final desse vídeo. E depois disso, ainda em maio, como eu falei, a gente teve um dos eventos mais importantes que foi responsável por todos os outros, grande parte, né, dos outros eventos que aconteceram ao longo dos meses subsequentes. Quem não se recorda aí do Terra Luna Crash. Basicamente, a Terra era uma blockchain que acabou se tornando muito relevante, uma das top 5 blockchains em market cap naquele período, depois de toda a sua ascensão. Seu token valorizou milhares e milhares aí em termos percentuais, e isso não foi suficiente para a gente ver a sua ruína em um curtíssimo espaço de tempo, e fora isso ainda levou ao efeito de contágio de várias outras instituições que estavam investindo, que tinham investimentos, dinheiro aplicado dentro desse protocolo. Nosso amigo Do Kwon, que não é tão amigo assim, inclusive veio aparecer depois, o criador aí de Terra Luna, tiveram vários problemas aí e situações envolvendo o Do Kwon, que hoje está sumido aí no mundo, em algum lugar escondido, mas que basicamente um efeito em que a gente teve ali um problema, né, que caiu aí no que a gente chama de espiral da morte e consequentemente toda aquela pirâmide envolvendo o token Terra e o token stable, né, que era uma stable algoritmo ali chamada de UST, dentro desse ecossistema, vieram a colapsar. E aí a maré baixou e a gente nos meses subsequentes conseguiu ver todo mundo que estava nadando pelado nisso aí. Depois desse evento em maio, chegamos a junho e, como eu falei, a gente começou a ver os impactos de Terra Luna no restante do mercado. Primeiro fato importante, Celsius, uma plataforma cripto também extremamente relevante, pausou os saques de sua plataforma. Isso é um ponto de atenção, um ponto de detalhe. A gente foi vendo aí ao longo do ano também que essa pausa de saques é no mínimo algo para se levar em consideração, porque era um indicativo ali que a empresa estava possivelmente segurando ali os resgates porque estava com apuros financeiros. Não bastasse, mais um hack aí extremamente relevante no mês de junho, dessa vez na Horizon, uma outra breach, 100 milhões de dólares que também foram drenados ali por quem? Lazarus Group, o mesmo que estava atuando aí no hack da Ronin lá de abril. Obviamente, isso tudo teve um impacto de preço negativo muito forte para o mercado cripto. A gente viu o Bitcoin caindo bastante nesse mês. Isso também não ficou de fora de recair sobre as instituições tradicionais do mercado. A própria Coinbase, por exemplo, nesse mês de maio, reduziu mais de 18% de toda a sua base de funcionários. Já em julho, continuamos com os efeitos de contágio. Então, quebra geral, Three Arrows Capital declarando falência,
Voyager declarando falência e a Celsius, que também tinha bloqueado os saques nos meses anteriores, também declarando falência e, obviamente, o mercado cripto sentiu bastante com isso. Já em agosto, passando um pouquinho desses efeitos de contágio ali envolvendo o Terra Luna, a gente teve outras situações específicas que vale a pena da gente ressaltar. Um dos pontos relevantes foram as sanções do torneio do Cash, um mixer aí que fazia com que as pessoas, os usuários, conseguissem trabalhar e fazer transações, por exemplo, em cripto, com uma forma um pouco mais privada. E por conta disso, muitos hackers ou pessoas que faziam esses exploits acabavam utilizando o torneio para, vamos dizer, limpar esses recursos que vieram de uma forma ilícita. Consequentemente, a gente teve aí sanções americanas dizendo que o torneio também era responsável por facilitar essas práticas ilícitas, e isso trouxe um baque enorme, principalmente de confiança e privacidade para o mercado cripto em uma das aplicações que era mais utilizadas. Ainda em agosto, se você achou que os hackers já tinham dado sua cota em 2022, você está enganado. Lá em agosto a gente teve o hack da Nomad, mais uma bridge aí de mais 200 milhões de dólares drenados e também trazendo mais desconfiança para o mercado cripto. Além disso, a gente teve no cenário corporativo, a gente teve dois anúncios muito importantes nesse mês, que foram as saídas aí dos cargos de CEO, tanto do Michael Saylor da MicroStrategy, como do Sam Trabucco do Alameda Research, que meses subsequentes iriam entrar aí nos holofotes do mercado cripto. Mas agora pausa. Tudo que eu falei aqui nesses meses foram coisas mais negativas do que positivas. Em setembro a gente teve talvez a grande notícia positiva do ano, um grande evento positivo aí no mercado cripto, que foi a atualização do The Merge do Ethereum. A sua troca de mecanismo de consenso do Proof of Work para o Proof of Stake, que pode trazer vários benefícios aí para a rede, que é um passo ali do seu roadmap em trazer aí escalabilidade, segurança e quem sabe um dia resolver aí o trilema das blockchains. Então um passo extremamente importante, deu tudo certo, a taxa de emissão de tokens ETH também diminuiu bastante com essa atualização, dos grandes pontos muito importantes e que nos deixa bastante otimistas também com o Ethereum para o ano de 2023. De qualquer forma, setembro também não foi um mês só de eventos positivos, tivemos mais um hack, dessa vez ao Intermute, mais 160 milhões aí para a nossa conta de hackers de 2022. Já em outubro, começando aí o último trimestre do ano de 2022, tivemos mais alguns eventos importantes que vale a pena a gente ressaltar, como, por exemplo, mais uma renúncia de uma empresa aí, ligada ao mercado cripto, dessa vez Jesse Powell, CEO aí, ex-CEO da Kraken, uma das maiores corretoras cripto do mundo, também renunciou ao cargo. Mais um hack também em outubro, dessa vez envolvendo a Binance, então a própria bridge ali da rede da Binance, que os hackers conseguiram mintar mais de 2 milhões de tokens BNB e desses valores conseguiram movimentar algo em torno ali de 130 milhões de dólares e o restante ficou travado na rede. Então os hackers conseguiram aí levantar mais de 130 milhões de dólares em tokens BNB neste ataque. E o outro evento importante de outubro foi aí a compra do Twitter pelo Elon Musk, um evento aí extremamente simbólico. O Musk aí é um dos grandes adeptos aí do mercado cripto, em especial Dogecoin, que também teve um impacto de preço bem positivo por conta dessa notícia envolvendo o Twitter e a sua compra. Mas se você está vendo esse vídeo até agora, você deve estar pensando, final do ano, as coisas aí já foram muitas desgraças aí que aconteceram ao longo de 2022, não tem como elas piorarem, certo? Errado. Novembro foi talvez o mês mais triste da história do mercado cripto por conta do evento da FTX. Uma das corretoras maiores, mais renomadas e mais conhecidas do cenário global e mais utilizadas veio à ruína. Inclusive a gente fez um vídeo explicando todos os detalhes envolvendo essa quebra, então se você ainda não sabe esses detalhes, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, até porque é muito extenso, não dá para eu falar tudo nesse vídeo, vale a pena. O ponto é que isso foi um baque extremamente negativo e relevante no mercado cripto, que vinha acontecendo há bastante tempo atrás. Então, os SBF, o ex-CEO aí da FTX, responsável por grande parte dessa ruína, junto com outros responsáveis, né, Caroline do Alameda, a gente via também o lobby que o Sam fazia aí com instituições relevantes lá nos Estados Unidos, inclusive ele vinha em algumas conversas relevantes com reguladores lá nos Estados Unidos para passar uma possível lei para que facilitasse ali o uso da FTX dentro do ecossistema, principalmente lá nos Estados Unidos e também em escala global, que poderia prejudicar e muito o ecossistema de
DeFi. Então, se provavelmente o Sam não tivesse feito o que fez, não tivesse preso agora, provavelmente essa lei poderia ter passado e a gente estivesse em uma situação até muito pior do que a gente estaria agora. Em alguns casos, né, tem malhas que vêm para o bem. Obviamente, a gente não queria que essa situação da FTX acontecesse, mas o buraco era muito mais fundo e uma hora ou outra, pelo que eles estavam fazendo, ia dar problema. Por fim, depois de todo esse desânimo causado por essa crise, a gente chegou aí no último mês do ano, dezembro, e esses impactos da FTX começaram a aparecer em várias outras instituições relevantes. Primeiro, Binance. Então a Binance, principal concorrente aí da FTX, acabou se envolvendo aí em dezembro, né? Várias pessoas no Twitter, instituições e pessoas relevantes começaram aí a indagar o Proof of Reserves, né? Uma métrica aí que a Binance estava mostrando que, olha, eu sou diferente da FTX, eu tenho meus ativos aqui, eu estou insolvente, não vai ter problema nenhum com isso, mas obviamente é algo novo no mercado e várias pessoas começaram a ter um certo nível aí de desconfiança com hoje a maior corretora do mundo. Então a gente ainda não sabe como isso vai acontecer, mas provavelmente parece que isso tudo aí é um grande FUD gerado pelo mercado, então está tudo bem até que se prove que está errado. A gente já fez um vídeo sobre a Binance também e esse possível FUD, então se você quer saber um pouco mais sobre essa história, vê nesse card aqui que eu sugiro, é muito interessante para vocês entenderem essa história e tomarem as suas decisões também. E lembrar sempre, né, que deixar seu dinheiro na exchange, não necessariamente aquelas criptos ali são suas. Not your keys, not your coins. Além da Binance, a gente está tendo um evento muito relevante aqui no mês de dezembro, né, e mais uma situação envolvendo outras empresas ainda impactadas por esse evento aí de Terra Luna, FTX, que é o caso da DCG, Genesis e Grayscale. Então, o GBTC é um dos principais instrumentos aí de investimento em cripto, em Bitcoin e também Ethereum das pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, vem sendo negociado a um desconto muito grande, que potencial exemplo aí a gente vê alguns empréstimos aí colateralizados entre a GBTC, que envolveram o Trados Capital, que envolveram a Gemini, enfim, uma zona aí entre essas instituições e que por conta do desconto aí do GBTC pode trazer problemas também de liquidez e problemas financeiros para essas instituições. Então, cenas para os próximos capítulos e coisa para a gente ficar de olho em 2023. E para finalizar toda essa história da FTX, a gente viu aí o Sam sendo preso lá em Bahamas, agora foi extraditado lá para os Estados Unidos, pagou, entre aspas, uma fiança de 250 milhões de dólares para ficar em prisão domiciliar lá em sua casa na Califórnia, e cenas aí para a gente acompanhar também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um caráter um pouco mais informativo, não dá para falar disso tudo aqui de forma mais individualizada, específica, porque senão ia demorar horas para falar de todo esse conteúdo. Espero que 2023 seja um ano melhor. Convido você a curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder os conteúdos que estamos preparando aí para o próximo ano. E se a gente esqueceu de algum evento que você acha que é relevante, coloca aqui nos comentários que a gente vai ficar super feliz em discutir um pouco com vocês. Um abraço, até o próximo vídeo e feliz 2023 para todo mundo.